Olá, está no ar o Alesp Cidadania. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um programa de aprendizagem de inglês que conta com mais de 1.300 voluntários, trabalhando para que cerca de 2.300 jovens da escola pública possam aprender inglês. Em um mundo cada vez mais globalizado, a importância de falar e entender inglês é fundamental não só para o mercado de trabalho e para incrementar o currículo, mas também para se comunicar melhor com pessoas de diferentes culturas e países. Para falar sobre esse assunto, recebo em nossos estúdios a diretora institucional da ONG Cidadão Promundo, Camila Crolin, e a analista de comunicação e marketing da ONG, Gabriele Moretti. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Camila, começa falando para a gente, então você está há 7 anos na ONG, essa ONG que existe há quase 30 ou há mais de 30 anos. Fala para a gente, conta um pouco sobre o trabalho de vocês. Bom, a Cidadão Promundo existe há quase 30 anos. Ela é uma ONG que foi fundada pelo interesse de uma pessoa, especificamente, que lidando profissionalmente com muitas pessoas de língua estrangeira, teve a curiosidade de levar, a intenção de levar uma pessoa para uma comunidade aqui em São Paulo e percebeu como o gringo, como ele gerava curiosidade, as pessoas queriam conversar com ele, enfim. E a partir daí surgiu a ideia de oferecer aula de inglês para as pessoas da comunidade, daquela comunidade especificamente. Esse projeto começou no Capão Redondo e isso foi crescendo a tal ponto em que a gente precisou estruturar, a ONG precisou ser estruturada melhor. E ao longo do tempo, a Cidadão Promundo vem trabalhando e atuando para promover a inclusão social de jovens da escola pública, notadamente jovens na faixa etária entre 11 e 25 anos, oferecendo aulas de inglês de altíssimo nível. A gente oferece basicamente 2 cursos, são 2 grandes projetos dentro da ONG. Um deles é o curso regular, que é um curso que dura 5 anos, é um curso como de qualquer outra escola de inglês, inclusive em nível de excelência e nível de qualidade. E um outro curso que é um cursinho preparatório para a prova de proficiência. Os nossos alunos, então, ao longo desses 5 anos do curso regular e depois do curso de proficiência, o preparatório para a proficiência, que dura mais ou menos 1 ano, eles recebem todo o material didático, todo o apoio e eles saem da Cidadão Promundo com oportunidade para o mundo. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre os critérios de ingresso desses jovens também. Ao longo de todo esse tempo, toda a história da ONG, a demanda pelo curso foi crescendo enormemente, né? Então, a gente já houve situações em que a gente tinha aproximadamente 5.000 candidatos para 800 vagas. Foi necessário, então, que a gente criasse alguns critérios. Esses critérios, eles não são critérios excludentes, mas são critérios de preferência, digamos assim, né? Em que, como a gente não consegue atender a todo mundo, a gente precisou traçar algum planejamento, traçar alguns critérios. No planejamento estratégico da ONG, a gente definiu que o nosso público prioritário seriam jovens entre 11 e 25 anos, porque a gente fez todo um estudo para compreender que outros grupos impactariam, que outras faixas etárias impactariam tanto na vida de um indivíduo. E essa faixa de 11 a 25 foi o que a gente percebeu, que as pessoas, sabendo inglês nessa faixa etária, elas teriam possibilidade de impactar mais as suas próprias vidas e das suas famílias. Então, em geral, os nossos alunos têm essa faixa etária entre 11 e 25, são sempre alunos de escola pública ou alunos de escolas particulares que tiveram bolsa, notadamente bolsa integral. São pessoas que não têm outra oportunidade e, fora isso, a gente tem uma espécie de rankingzinho dentre os que se candidataram, quem foram os primeiros, quem se saíram melhor na prova, enfim. Mas isso é uma segunda fase de análise. Os critérios prioritários são a faixa etária e estudar em escola pública. E aí temos aqui a Gabriele conosco, né, que hoje trabalha na parte de comunicação, responsável aí pela parte de comunicação e marketing da ONG, mas é uma ex-aluna. Conta um pouco dessa sua trajetória na ONG também. Sim, eu entrei como estudante há 7 anos atrás, no curso regular, depois segui para o curso de proficiência. Na época eu estava prestes a finalizar a universidade, o mercado de trabalho exigia a certificação da segunda língua, e nós sabemos a importância disso no mercado de trabalho para conseguir abrir portas.
Eu não tinha como pagar um curso, nem os meus pais. Eu sou da periferia ali da Zona Sul de São Paulo. Meu pai é metalúrgico, minha mãe professora da rede estadual. E eles sempre prezaram muito pelos estudos, mas tinha essa questão da limitação. E o curso de inglês é um investimento muito alto para se ter, então não tinha como. Procurando, amigas minhas que já estavam no projeto me indicaram para lá. Eu fiz o processo seletivo, entrei. Como eu já estudava por conta própria, eu entrei um pouco mais avançada, então não fiz os 5 anos de curso, eu fiz 2 anos e pouquinho. E depois eu passei para o CPM Qualify, que é o nosso curso preparatório, e consegui a certificação internacional. A partir daí, começou o relacionamento profissional com a Cidadão para o Mundo. Eu quis continuar na ONG de alguma forma, abriu a oportunidade de atuar lá dentro e isso foi incrível para mim profissionalmente e também consegui trabalhar com eles. Eu, graças ao curso e ao apoio da Cidadão para o Mundo no geral, hoje eu faço mestrado na Universidade de Aveiro, lá em Portugal, e eu só consegui isso por ter o inglês e o apoio da ONG. Então, é muito incrível assim o quanto ela impactou tanto a minha vida quanto dos meus colegas, que eu tenho colegas hoje em multinacionais, viajando em intercâmbio, tudo por conta do inglês e pelas portas que foram abertas no curso e na nossa relação com os volunteers, com os professores voluntários, que foi assim, é gigante, eles abrem a nossa visão. Quando a gente está na periferia, muitos pais querem que a gente estude para conseguir um trabalho, para conseguir se manter, mas a gente não ganha tanta visão da possibilidade enorme do que isso pode trazer para a gente, além disso, além do trabalho, o que a gente pode conquistar e trazer uma vida melhor e mais confortável para os nossos pais, que é o que eu consigo fazer hoje. O que eu ia te perguntar era sobre a principal mudança que a ONG trouxe para a sua vida. Você já falou um pouco, né, sobre essa situação. Principalmente isso, além de me dar mais oportunidades de estudo, eu ia além de uma universidade, eu consegui fazer uma pós-graduação, hoje eu faço um mestrado, mas também as melhoras de carreira, de eu conseguir dar uma vida mais tranquila para os meus pais, deles poderem ter se aposentado e eu conseguir promover um conforto maior agora que eles já estão mais idosos, assim. Eu acho que isso é uma das partes principais da gente que é jovem da periferia. A gente quer tirar os nossos pais ali, ou a gente quer dar pelo menos mais algum conforto para eles, depois deles terem dado tanto para nós. Então, acho que isso foi uma das principais mudanças, assim. E eu consegui conhecer o mundo, que era uma coisa que eu não conseguiria se eu não tivesse uma segunda língua, se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive no mercado de trabalho. E eu digo isso também, como eu já falei anteriormente, dos meus colegas. Não fui a única. É uma coisa bem recorrente dentro da Cidadão para o Mundo, entre os meus colegas. Estão todos muito bem colocados no mercado de trabalho, estão estudando e estão mudando a vida deles, assim, para melhor. Camila, fala pra gente um pouco sobre o tempo de permanência desses jovens na ONG no geral, né? Imagino que tenha níveis diferentes, tem aquele jovem que entra sem saber absolutamente nada de inglês, no nível básico e vai evoluindo, e tem os jovens também como a Camila que já entram com uma base, então podem até encurtar, né, esse trajeto. Nosso curso regular é um curso de 5 anos, ele é um curso semestral, então são 10 semestres, né? No processo seletivo, quando os alunos se candidatam os candidatos, né, se candidatam a uma vaga, os interessados, uma parte do processo seletivo é uma prova de proficiência. É menos uma prova classificatória, eliminatória, e mais uma prova classificatória no sentido de que a gente tenta entender qual é o nível de inglês de cada uma dessas pessoas, porque muitos fizeram inglês na escola, muitos já aprenderam alguma coisa por conta própria, como a Gabi. Então, mais para a gente saber, à medida que esse candidato for considerado um aluno, conseguir a matrícula, conseguir a vaga, onde a gente vai alocá-lo, em que turmas. Então, de fato, acontece isso, como aconteceu com a Gabi, entrou na ONG já numa turma um pouquinho mais avançada. A gente tem desde a turma básicos, que é o 0, conheço nada, até as turmas mais avançadas ao longo de 5 anos. E aí imagino que tem uma fila de espera também, né? Você comentou que já chegaram números absurdos assim, mas hoje existe uma fila de espera também? Eu não diria... Não quero usar esse termo fila de espera, porque isso gera um pouco de confusão internamente, então, mais para a gente não falar sobre isso exatamente.
Mas o que acontece é, a gente abre com uma certa antecedência, a gente comunica com uma certa antecedência quando vai abrir as inscrições, abrir as vagas, e isso gera, a gente orienta sobre como vai acontecer, então as pessoas, os candidatos se preparam para esse momento. Se preparam em que sentido? As nossas inscrições são feitas online. Então, a gente orienta que esteja num ambiente em que você vai ter acesso à internet, acesso de qualidade, internet rápida, porque na hora que a gente abre as vagas, é tanta gente tentando que se você não conseguir rapidamente, se a sua internet não for rápida, não te ajudar nesse sentido, então é possível que você perca porque a internet caiu, porque eu não consegui fazer, demorei muito para fazer. Então, a gente tem sim, a gente tem uma demanda muito maior do que a gente pode atender. E a grande questão é que a gente, ao longo do tempo, vem aumentando as vagas, mas ainda assim não é suficiente. De alguns anos para cá, no pós-pandemia, a gente, inclusive, para tentar solucionar essa questão, a gente deu início aos cursos online. Os nossos cursos sempre foram presenciais, 100% presenciais, e a gente deu início a uma possibilidade de curso online para tentar atender mais pessoas, inclusive pessoas de fora de São Paulo e do Rio. Hoje a gente tem operação física, né, presencial, na cidade de São Paulo, em Campinas e na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente sempre recebeu muito questionamento e muita gente de fora querendo fazer o curso também. E o online vem ajudando nesse sentido. A gente ainda não tem a capacidade de ter muitas turmas online, mas a gente já está hoje com quantas, Gabi? Acho que umas... Hoje a gente já tem mais de 500 estudantes só na oferta online. A principal dor é que a conta não fecha entre pessoas interessadas em aprender inglês versus voluntários, nosso voluntariado. Então é um desafio muito grande ter mais voluntários e voluntárias atuando conosco para que assim a gente consiga ampliar a nossa rede de beneficiários. A outra questão também, a equipe que é contratada, que é 100% focada nisso, é menor, então tem a dificuldade de operacionalizar. Hoje nós somos quase 5.000 pessoas no total. Então, são alguns pontos assim de melhoria, a questão de local para comportar estudantes. Uma dos principais desafios para do retorno pós-pandemia foi encontrar novas localizações. Antigamente nós ficávamos nas escolas estaduais e por conta do fim do programa, que tinha isso que poderia nos comportar lá dentro, nós tivemos que nos realocar de alguma forma. E nós tínhamos unidades com quase 200 estudantes, então foi um desafio. São algumas questões que acabam não fechando essa conta. A gente tem mais de 2.000 inscrições por semestre e a gente só consegue comportar 200 novos estudantes em média, porque é o número que nós conseguimos formar por ano. Então, 200 saem, 200 entram em média. Então, basicamente, são esses os pontos principais e assim, não diminui o interesse das pessoas e a gente cada vez faz mais esforços para trazer cada vez mais voluntários. Mas o tempo é escasso, quem sabe inglês muitas vezes está em grandes companhias e não consegue despender tanto tempo quanto gostaria para atuar. Então, são alguns pontos assim. Hoje a média de alunos, então, cursando de forma presencial são 200? Por unidade, em média. Nós, atualmente, por semestre, temos 2.300 estudantes espalhados nas nossas unidades, tanto físicas quanto na unidade virtual. Então, são 2.300 entre físicos e online. Isso. E aí, entre essas unidades, por exemplo, que a gente comentou, né, que é justamente a área de atuação, você disse que tem em outros estados também? São Sim. Paulo, Rio de Janeiro? Sim, o que acontece, só explicando o que a Gabi comentou, ao longo de muitos anos, no estado de São Paulo, existia um programa em que a gente se beneficiava, um programa que abria as portas das escolas públicas para projetos que quisessem, aos finais de semana, atuar nas escolas, oferecendo algum tipo de serviço para a comunidade. Então, a Cidadão pro Mundo nunca teve, ainda não tem estrutura física, porque a gente se beneficiava da estrutura física das escolas públicas e a gente ministrava as aulas nas escolas públicas. Esse programa foi extinto e, desde então, a gente busca espaços privados para fazer isso. Então uma faculdade, um cursinho que possa disponibilizar salas de aula para a gente no final de semana. Isso acontece, então,
na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas e na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem essas esses parceiros físicos que nos oferecem espaço físico para atuar. Sim. Então, quer dizer, a atuação está basicamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, capital e também Campinas. Campinas, isso. E aí tem essa, como você comentou, esse projeto de expansão também, né? Inclusive pelo interior do estado de São Paulo. A nossa intenção é expandir, mas a nossa expansão, a gente tem, na Cidadão para o Mundo, a gente tem toda uma orientação de planejamento estratégico e a gente tem uma estrutura de governança corporativa muito sólida. Então, a gente não dá um passinho sem entender exatamente como fazer, especialmente porque somos uma ONG que depende 100% do apoio financeiro de instituições privadas, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a gente nunca sabe o quanto que de fato a gente tem de orçamento. Então, por isso, o nosso projeto de expansão é sempre muito calculado. A intenção de expansão existe, mas a gente tem determinados parâmetros para expandir, para abrir novas unidades ou para crescer as turmas em função dessas dificuldades que a Gabi comentou, em função de limitação do número de voluntários, em função da limitação dos recursos financeiros que a gente tem e de uma equipe. A gente tem hoje uma equipe contratada que é muito pequena em relação ao tamanho total da ONG. Então, essa equipe tem muitas limitações. Literalmente, a gente não tem braço para conduzir uma expansão que seja muito, muito maior. Então, isso tudo vai sendo feito a passinhos de formiguinha para a gente não dar um passo maior que a perna. E quais são os próximos passos dessa expansão? Pode adiantar alguma coisa já? Posso dizer que o nosso foco desde o ano passado e continua em 2024 e vai para 2025 é um foco muito forte em captação de recursos. A gente já há algum tempo trabalha fortemente com a captação de recursos privados e a gente também já está se preparando em termos de certificações e documentação para poder concorrer a editais públicos para captação de recursos, né? A gente está focando muito na captação, inclusive na captação de pessoas físicas, né? A gente faz diversas campanhas de captação físicas e vocês nem imaginam como é complicado no Brasil lidar com captação de recursos de pessoas físicas. É muito mais difícil do que qualquer um pode imaginar na prática, né? Existe toda uma cultura no Brasil de que doar dinheiro é estranho, é esquisito, eu tenho dúvidas sobre isso. Então, a gente tem muitas dificuldades de captar recursos de pessoas físicas. Mas o nosso foco é esse, é captar primeiro para que a gente tenha segurança para poder expandir. Então, quer dizer, basicamente os fundos vêm dessas duas fontes, né, que abastecem basicamente a ONG, né? Então, são parceiros tanto pessoas físicas quanto empresas realmente. Isso, exatamente. Hoje, só essas duas opções. Perfeito. Poder público ainda? O poder público, a gente fica de olho nos editais e a gente, como eu disse, a gente tem que se preparar para isso, porque existe uma série de pré-requisitos, né, de exigências legais para que a gente possa, como demonstrar, não é demonstrar a palavra, é nos apresentar e certificar que somos uma instituição idônea, uma instituição que segue todos os pré-requisitos e parâmetros de credibilidade, de transparência, e isso exige um movimento muito grande de certificações e tudo muito demorado, né? A gente sabe tudo muito burocrático, então para a gente conseguir uma certificação, que é uma das etapas ou uma das documentações que a gente precisa ter para dar entrada, para participar dos editais públicos, tem todo um processo longo, demorado, né? E, então, ainda a gente não consegue, apesar de a gente já estar bastante tempo nesse processo, ainda a gente não consegue captar recursos do poder público. Sim. E, na sua opinião, quais são os desafios hoje, os principais da ONG? Os principais desafios para que a gente consiga expandir e até ampliar a nossa oferta virtual, que hoje abrange estudantes de fora de São Paulo, mas o nosso maior foco é aqui, que é uma das maiores necessidades, uma das maiores procuras, até por nós. A gente começou no Capão Redondo, a gente sabe disso, é mesmo a questão de conseguir captar mais para ampliar a equipe, para ampliar sistemas, automatizar questões, a gente conseguir ter um foco, o foco da equipe ser mais estratégico enquanto a gente consegue ampliar a operação de outras formas. Hoje é mais essa questão assim, e um dos principais desafios mesmo foi a retomada das nossas unidades presenciais.
Foi uma questão que nós sentimos muito, tanto estudantes, voluntariado, a equipe, porque ter perdido esse apoio das escolas estaduais foi muito impactante para o funcionamento da ONG, porque nós estando lá dentro facilita para o estudante, facilita para todo mundo, porque são eles que a gente quer impactar e fazer crescer. Então, ao estarmos fora das escolas públicas estaduais, criam-se limitações. Nem todos os estudantes têm como pagar um transporte fora da semana para ir fazer um curso. E isso foram coisas que acabaram acontecendo, até por isso também que a gente manteve a oferta virtual, que até então era só para a pandemia. Eu acho que hoje o principal é isso, conseguir locais que abarquem a quantidade de estudantes que a gente tem e a parte de operacionalização. Então, é por isso que a gente está trabalhando na captação para conseguir criar uma estrutura mais sólida e que a gente não dependa tanto de outros fatores, que a gente consiga ter uma segurança maior para não ficar sempre movendo os nossos estudantes e o nosso voluntariado de um local para o outro. Eu acho que isso é uma das principais coisas, é criar essa base mais segura para a gente conseguir realmente expandir e não trabalhar tanto com essa gestão de realocação e etc. Se eu pudesse acrescentar, tem outros 2 desafios bastante significativos. Um deles é a estrutura de voluntariado. Os nossos voluntários, todos os professores da ONG são voluntários. É gente como a gente, que sabe inglês. Então, a gente tem um percentual mínimo de pessoas que são profissionais de área de inglês, né, que são linguistas e tal. Então, é gente como a gente que sabe inglês e que quer fazer algum trabalho voluntário. A gente tem todo um processo de capacitação desses voluntários para que eles possam estar em sala de aula. Ao longo dos anos, o perfil do voluntariado no mundo, e notadamente no pós-pandemia, o perfil do voluntariado no mundo mudou. Então, as pessoas não querem mais se disponibilizar para compromissos que sejam de médio e longo prazo. Então, as pessoas querem fazer uma atividade voluntária que seja pontual. A gente precisa de um compromisso mínimo de 6 meses do voluntário, porque é o semestre letivo. Então, eu preciso de alguém que se comprometa comigo assim. A gente faz contas, são aproximadamente 8 professores, idealmente 8 professores por turma. Então, eu preciso dessas pessoas ali comigo 6 meses. Se um faltar, vai me desfalcar todo o processo que a gente tem de sala de aula, o processo didático vai ficar meio capenga. E isso é uma grande dificuldade. As pessoas, mesmo no online, a gente tem essa dificuldade. Um outro grande desafio, até voltando a falar sobre a expansão, é o próprio online. Por incrível que pareça, porque na pandemia a gente fez um mapeamento enorme, um mapeamento tecnológico com os nossos alunos, e a gente identificou que trazer o curso para o online, transportar para o online, não seria tão fácil como a gente imaginou, porque os nossos alunos não tinham acesso digital. Então, a gente enfrentou questões que eram o aluno, na casa dele, ele não tem acesso à internet, ele não tem Wi-Fi, ele tem que usar dados que pudesse suportar a assistir às aulas online. Em muitos dos casos, o ambiente em que ele estava não era propício, então era vendo no celular a aula, acompanhando a aula pelo celular, mas sentado na cozinha junto com a família que está almoçando, a mãe preparando a refeição, enfim. Então, são muitas questões, né? Não é só, a gente tende a ver só o lado de fora, né? Vamos pôr um online porque vai ajudar, porque a gente pode dar aula para todo mundo consegue. Não é bem assim. O buraco é bem mais embaixo, né? E aí as questões também são outras. Então, o próprio online é uma grande dificuldade, é um grande obstáculo. Muito bem, agora a gente vai sair para um rápido intervalo aqui no programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Eu te espero. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania, hoje falando sobre a ONG Promundo. Ela ensina, então, uma segunda língua, o inglês especificamente, para alunos da rede pública. Hoje nós recebemos a diretora institucional da ONG Cidadão Promundo, Camila Crolin,
e analista de comunicação e marketing da ONG, Gabriele Moretti, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Obrigada. Camila, vamos começar falando, tem boas, então, novidades por aí, né? As inscrições estão abertas para esses voluntários. No final do primeiro bloco, a gente falava justamente sobre essa necessidade da mão de obra, não necessariamente esses professores ou esses voluntários precisam ser professores ou estar atuando como professores de inglês, basta saber, né, ter um conhecimento na língua. Você vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse perfil, né? Vou. Na verdade, a gente está, nesse exato momento, a gente acabou de abrir as inscrições para pessoas que estejam interessadas em se tornar voluntários da Cidadão Promundo. Tem uma coisa que a gente gosta de dizer, é que na Cidadão Promundo a gente atua com voluntariado que cabe na agenda. A gente desenvolveu ao longo desses 30 anos uma metodologia que a gente chama de voluntariado rotativo. Então, um voluntário que seja voluntário como professor, ele não está em sala de aula todos os finais de semana. Aliás, um parênteses, as nossas aulas acontecem sempre aos finais de semana e o voluntário ele não precisa dar aula em todos os finais de semana. A gente faz uma espécie de rodízio para que os voluntários estejam mais ou menos um final de semana por mês dando aula. Essas aulas são em dupla, então nunca o voluntário está sozinho, está com outro voluntário, porque 90% dos nossos voluntários são pessoas que não são professores. Então, são pessoas que não conhecem de técnicas de didática, técnicas pedagógicas. Apesar da gente fazer uma capacitação, a intenção mesmo é que a aula seja uma aula um pouco mais informal, porque isso é que a gente entende que vai trazer essa proximidade do aluno com o voluntário. Então, o voluntário vai estar disponível, além da carga horária de sala de aula, que em geral são 4 a 6 horas em sala de aula, em geral, uma vez por final de semana. Eu digo em geral porque, às vezes, né, um outro voluntário vai precisar faltar, então você faz a gentileza de cobrir num dia que não é seu rodízio de sala de aula, enfim. E, além disso, o voluntário tem a tarefa de, em casa, preencher algumas planilhas, dar alguns feedbacks sobre como foi a aula. Então, como são muitos professores para cada turma, é preciso que um dê feedback para o outro de como foi a turma, como foi a aula passada, como é que está acontecendo, o que vai ser dado na aula que vem. Então, essas são algumas coisas práticas, burocráticas, só para continuidade, para a gente garantir a continuidade da aula. Então, é muito menos tempo do que, por exemplo, se você for atuar todo final de semana numa ONG, dá para fazer, a gente tem muitos voluntários online, no curso online a gente tem gente do mundo inteiro, então a gente tem voluntários que estão fisicamente em vários lugares do mundo, vários países do mundo, até alguns casos bem específicos, tem, né? Japão, Austrália, tem literalmente no mundo inteiro, assim. E a ideia do perfil do voluntário prioritariamente voluntários acima de 18 anos. Se o voluntário quiser, se ele tiver faixa etária entre 16 e 18 anos, a gente precisa de uma autorização de pais ou responsáveis. A gente entende que acima de 18 anos ele está um pouco mais preparado para estar na sala de aula, então a gente dá prioridade para as pessoas acima de 18 anos, pessoas que estejam interessadas em contribuir com a causa da educação no Brasil. A Cidadão Promundo é considerada hoje a maior e mais bem estruturada ONG de ensino de inglês do Brasil. Então, ao longo desses 30 anos, como eu disse há pouco, a gente construiu uma estrutura de governança corporativa muito sólida. Já fomos eleitos, em 2020, fomos eleitos a melhor ONG de educação do Brasil. Então, é uma ONG muito confiável, muito sólida, uma ONG grande, uma ONG que promove um trabalho incrível. A gente podia ficar aqui horas contando só os grandes casos de sucesso, os pequenos também, né? Os casos de sucesso que a gente tem, os nossos alunos, experiências incríveis, alunos que estão nos Estados Unidos, em Washington, fazendo curso, né? A gente tem agora, atualmente, um ex-aluno nosso que está em Washington fazendo um curso para desenvolvimento de lideranças públicas. Nossa, os nossos casos são incríveis, o impacto no dia a dia. E para os voluntários, tem toda uma questão ligada também ao crescimento individual. Não são só os alunos que crescem. A experiência de você lidar com pessoas que são diferentes de você, que você sai da sua realidade, a experiência de você ver as pessoas crescerem, isso é realmente transformador. Além dos voluntários professores, a gente também recruta voluntários que queiram ajudar nas atividades de suporte à sala de aula.
Então, preparar material, fazer reconhecimento dos alunos e fazer feedback com os alunos. Está faltando, não está faltando, o que está acontecendo, está precisando de ajuda. Enfim, tem toda uma outra equipe por detrás também que não está dentro da sala de aula, mas que está dando suporte para que a ONG aconteça. Equipes de comunicação, equipes de eventos, a gente promove muitos eventos, Sim. equipes de captação de recursos. Então, a gente, de fato, precisa de voluntários que estejam dispostos a ajudar. E à medida em que, para esses voluntários que não estão em sala de aula, não é exigido que saibam inglês, para nenhum dos nossos voluntários a gente exige qualquer tipo de preparação em termos pedagógicos, porque a gente capacita os voluntários. A gente tem todo um processo, todo um procedimento que foi desenvolvido, muito bem estruturado, para a gente capacitar todos os nossos voluntários. Tem a biblioteca de treinamentos, tem eventos semestrais para capacitação, então a gente também busca projetos e questões para capacitar o voluntariado também. Então ele ganha não só compartilhando inglês, e é muito do que nós ouvimos do nosso time de voluntariado. Eu entrei aqui achando que eu ia ensinar inglês, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Então tem muito essa troca, é muito legal, assim, é basicamente isso. E a duração das aulas também? Você comentou que elas ocorrem aos finais de semana, mas preferencialmente um dia, os dois, e qual a carga horária? Um dia no final de semana. A gente tem o que a gente chama de unidades de ensino, que são esses espaços físicos ou a unidade virtual. A gente trata como se fossem escolas, né? Como se fossem as nossas escolas. Para cada uma dessas unidades, a gente tem carga horária um pouquinho diferente. Na unidade virtual, a gente tem aulas que duram aproximadamente 3 horas, e esse aproximadamente é porque às vezes tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim. Nas unidades que tem aulas presenciais, em geral 4 horas. As escolas, cada uma dessas unidades, determina em função da disponibilidade do espaço físico que encontrou para atuar e da disponibilidade dos voluntários também, cada uma dessas unidades vai determinar se as aulas vão acontecer no sábado ou no domingo, pela manhã ou pela tarde. Algumas unidades a gente tem, inclusive, oferta de mais de um horário no final de semana. Mas para o aluno, a aula é um período, basicamente um período, manhã ou tarde, no sábado ou no domingo. Sim, e das 3 e 4 horas que a Camila comentou, isso engloba já a preparação pré e pós. A aula, por si, no online, são 2 horas de aula, e no presencial 3 horas de aula. A gente fez todo um estudo na questão de retenção, da atenção dos estudantes, do quanto eles conseguem aproveitar, toda a parte pedagógica. Então aí do 3, 4 horas é todo o tempo de preparo, porque tem a questão de preparar a aula, dar uma olhadinha ali, esperar o pessoal entrar. Então, no geral, a dedicação por dia, por período é essa, para o voluntariado. E os interessados em contribuir, seja de forma voluntária ou com alguma quantia ou até mesmo material, enfim, como podem fazer? Podem entrar em contato com a gente através do e-mail comunicação@cidadãopromundo.org.br. No nosso site também, nosso site é muito detalhado, muito fácil de navegar, cidadãopromundo.org.br, e também os nossos perfis nas redes sociais, Cidadão Promundo. Vou precisar fazer uma correção. Pois não. Não tem o BR. O nosso e-mail é comunicação@cidadãopromundo.org e o site é www.cidadãopromundo.org. No site tem a página de doação, tem a página de parcerias, onde a gente fica explicadinho. E caso precisem entrar em contato, o e-mail é esse. A gente está super aberto aí para conversar e tirar qualquer tipo de dúvida. Perfeito. Bom, vamos falar agora um pouquinho também, Camila, para a gente, por favor, qual é a principal dificuldade que vocês detectam em muitos desses alunos nesse ensino dessa segunda língua? Bom, muitos dos nossos alunos vieram com uma bagagem muito empobrecida do inglês na escola, né? Na verdade, até fazendo um parênteses, dando um passo atrás, houve até um tempo, a gente tem esse projeto meio engavetado, mas ainda não foi excluído, houve um tempo em que a gente chegou a trabalhar num projeto para capacitação de professores de inglês da rede pública, porque a gente fez uma pesquisa e identificou que os próprios professores da rede pública, eles têm um nível de inglês que não é considerado um nível de excelência.
Esse projeto, por enquanto, está engavetado, porque a gente resolveu dar prioridade, trazer prioridade para a capacitação de alunos, de estudantes. E o que a gente vê é que muitos deles, eu já até fiz 2 anos de inglês na escola, mas quando a gente vai medir isso, né, os resultados não nos surpreendem, ou não, nem nos surpreendem, né? Mas os resultados não são exatamente o que a gente imaginava. Para os alunos, as grandes dificuldades, elas estão menos dentro de sala de aula, de fato, e muito mais nas outras questões, nas questões sociais e socioeconômicas que esses alunos enfrentam. Então, como a Gabi disse, a gente tem alunos que não conseguem se deslocar por questões financeiras, não conseguem se deslocar para ir até uma escola, uma unidade nossa, para fazer a aula. Então, para esses alunos, a gente oferece a aula online, mas muitos deles também não têm a possibilidade de acessar a aula online porque não tem equipamento. A gente, de tempos em tempos, e no início da pandemia, a gente fez um grande movimento para captação de recursos para a compra de equipamento para oferecer para os alunos, para que eles pudessem acompanhar as aulas online. A gente, de tempos em tempos, refaz esse movimento e a gente doa para os nossos alunos notebooks, tablets, chips de internet, né, com dados, fones, para que eles tenham possibilidade de fazer as aulas online também. Então, muitas das questões que dificultam o aprendizado estão ligadas, inclusive, a essa questão social, ao ambiente em que estudam, as dificuldades que têm na sua vida pessoal, né, aí que muitas vezes precisam deixar o curso. Estou fazendo o curso, mas eu não posso mais, porque eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que ajudar em casa, ou porque eu vou ter que cuidar de alguém em casa. Sim. Enfim, tem muito mais as questões sociais, de fato. E as estruturas de aprendizagem, porque aprender a segunda língua exige uma estrutura, uma organização que a gente não tem nas escolas tradicionais hoje. Então, quando o estudante entra já na turma A, a gente inclusive tem toda uma biblioteca de materiais para ajudar o estudante a aprender a aprender. Então, a gente sentia muito isso, não saber muito se organizar, ou como começar, algumas defasagens de aprendizado que vinham já do ensino normal. Então, a gente também tem esse trabalhinho extra para que eles consigam, principalmente, chegar na época da certificação, que é um exame muito pesado, longo, provas que tem uma estrutura que você precisa seguir o tempo. Então, tem toda essa questão que a gente trabalha para ajudar, e a gente sente que eles têm essa dor, né? Inclusive, para a questão de vestibular, muitos dos que fazem o Qualify hoje dizem que ajuda muito na hora de fazer Enem e outros vestibulares, porque é basicamente ali o mesmo processo. E a gente consegue ensiná-los a fazer e a se organizar, a aprender. Então, tem isso também, assim, como um ponto. E tem alguma faixa etária que tem uma procura maior, por exemplo? É claro, é dentro desse ensino público, mas tem alguma idade que desponta aí entre os alunos? O que a gente vê, a gente não tem esse dado específico. O que a gente vê apesar da nossa faixa prioritária ser de 11 a 25 anos, a gente tem muita procura de pessoas que estão acima dos 25 anos. Então, tem muita gente que está na faixa dos 30, 35, muita gente que depois, ou que já estou nos 40 e agora estou com receio em relação à minha carreira, já estou chegando numa fase que eu preciso pensar em outras coisas e tal. O que a gente vê além dessas pessoas, tem os alunos mais novos, eles são incentivados pela família, então eles estão buscando o curso porque a família está incentivando. Então, tem uma questão de idade, né, até da imaturidade da idade e tal. E os que estão já lá nos 20 e poucos, eles estão buscando por conta própria. A partir dos 17, mais ou menos, já estão buscando por conta própria, porque já estão no mercado de trabalho, muitas vezes como estagiários ou como menores aprendizes. Sim. E estão começando a enxergar como o inglês, de fato, vai trazer possibilidades. Quer complementar, Gabi? Como a Camila disse, assim, a grande maioria do nosso público prioritário hoje está ali terminando o ensino médio, ingressando no ensino superior ou ali no ensino superior. Então, fica entre os 18 a 23 anos é a maior demanda, e a gente ainda tem uma procura muito grande de pessoas fora dessa faixa etária que também buscam uma oportunidade através do inglês.
E aí, Camila, é importante a gente salientar também, por exemplo, o programa do governo do estado, né, instituído agora, que justamente abre bolsas, concede bolsas para esses alunos da rede estadual aí de ensino conseguirem fazer essa segunda língua, inclusive até fazerem esse intercâmbio em outros países. O quão enriquecedora é essa experiência? A experiência de intercâmbio é incrível, né? A gente tem muitos relatos de alunos que, assim, viram suas vidas transformadas e que, inclusive, quando voltaram dessa experiência, transformaram a vida dos seus familiares. A gente tem vários casos, né, na ONG de alunos que foram para o exterior, conseguiram fazer um intercâmbio e que, quando voltaram, matricularam irmão, mãe, tia, todo mundo no curso, para que essas pessoas também pudessem ter essa oportunidade. De fato, é uma experiência de vida bastante relevante, né? E que, mais do que qualquer coisa, eu acho que expõe as pessoas a um mundo. É o que a Gabi falou no início da nossa conversa. Essa exposição ao mundo, existe mundo lá fora, existe mundo fora desse meu ciclo aqui. E poder ver que todo mundo pode e que eu consigo, inclusive, estar lá fora, eu consigo me comunicar, eu consigo entender o que as pessoas falam, eu consigo vivenciar o que essas pessoas de outras sociedades vivem, isso de fato, muda vidas. Eu acho incrível como uma pessoa que veio da rede pública, que tem uma irmã na rede pública, que está estudando e quer muito a oportunidade do intercâmbio, eu acho imenso essa iniciativa, porque como uma pessoa que está hoje fazendo o intercâmbio, você conhecer outra cultura, você ter o contato, você praticar um idioma, aprender um idioma inserida na cultura daquele idioma, é de uma mais-valia assim, gigantesca e abre muito a visão, a perspectiva das pessoas de que tem muita coisa que elas podem alcançar. E é aquilo, é através da educação. A educação é transformadora. E é muito importante ter o investimento e o apoio para que os nossos jovens fiquem no estudo, estudem e continuem até o final e busquem oportunidades através da educação. Assim. Então, é muito importante mesmo. Quer dizer, você tem esse exemplo em casa também, dos seus irmãos agora buscando também essa formação? Sim, a minha irmã tem muita vontade de fazer intercâmbio, quer cursar relações internacionais. Então, ao me ver, ela aumentou a perspectiva dela do que ela gostaria, porque tem muito, relações internacionais, precisa saber idiomas, é um curso caro, não é um curso que tem em qualquer universidade, e ela não, eu vou estudar, eu vou passar, eu vou conseguir, porque eu quero fazer o mesmo que você fez. Então, isso vai criando todo um ciclo, assim, uma corrente de visibilidade. Ela falou, eu vou fazer um curso de Direito, agora ela quer fazer um curso de Relações Internacionais porque ampliou, porque ela também está na Cidadão Pro Mundo, ela estuda, está finalizando, e para ela também abriu esse mundo, ver onde os teachers delas estão inseridos, onde os teachers dão aula, ou onde os teachers trabalham. Isso tudo ampliou a visão dela e ela vai passando isso pelas colegas e é muito, muito legal de ver, muito legal. Camila, e aí para a gente finalizar, né, nós estamos aqui numa casa de leis, qual a importância de políticas públicas também que fomentem esse segundo idioma, como que a gente citou agora há pouco aqui, né, desse novo programa do governo do estado, por exemplo, mas aqui na Assembleia nós temos uma série de leis que versam, que falam sobre essa educação de ensinos e de idiomas diferentes também. Olha, eu diria que são da maior relevância, em todos os sentidos. Numa primeira visão, as organizações sem fins lucrativos não têm as condições que o poder público tem, né? Então, o que a gente faz, de fato, é muito pequeno, apesar de grande, é muito pequeno em vista do potencial que as políticas públicas teriam. O que a gente atende é um mínimo de pessoas, a gente impacta um mínimo de pessoas em vista de todo esse potencial. Acho que as políticas públicas podem ajudar não só, de fato, no segmento de ensino de outros idiomas, mas inclusive na desburocratização do suporte às instituições sem fins lucrativos, né? As instituições não governamentais. O que a gente vive na Cidadão Pro Mundo, como eu comentei há pouco,
Há anos a gente se prepara, a gente vem buscando se preparar e está correndo atrás para que a gente possa ampliar, expandir a nossa atuação, expandir o nosso impacto a partir do financiamento público, dos valores públicos. E a gente tem muitas dificuldades, não porque nós não sejamos capazes, mas porque todo o processo é um processo lento, é um processo burocrático. Para que a gente participe dos editais públicos para captação de recursos, a gente precisa estar num nível, e nós, Cidadão Pro Mundo, somos uma ONG grande, estruturada. Quantas outras não estão aí promovendo serviços incríveis, atuando de maneira maravilhosa, impactando enormemente, e que não tem, por conta de estrutura, por não ter a estrutura, mesmo com a nossa estrutura pequena, a gente consegue fazer isso, porque não tem essa estrutura e não consegue acesso a esses recursos. Acho que se eu pudesse dizer aonde o poder público poderia ajudar é nessa revisão ou nesse suporte para que a gente tivesse mais acesso ao recurso público. Gabi? Acho que a Camila disse tudo. Hoje, essa abertura para diálogo, para a gente conseguir ter mais apoio para os projetos, a aplicação desses projetos, não depender tanto do privado. O apoio do poder público ajudaria muito a gente a diversificar e aumentar ainda mais o potencial. Num país onde quase 200 milhões de pessoas, só 5% saber um idioma, e ainda no mercado de trabalho, que é o brasileiro, que exige um segundo idioma, tem muito espaço para trabalhar, e esse apoio do poder público ampliaria isso de uma forma gigantesca. E tem muita instituição que tem vontade de aplicar e ampliar, e tendo essa flexibilização, essa conversa, esse diálogo mais direto para facilitadora mesmo, eu acho que já seria, assim, incrível. Sobretudo tem também essa questão da empregabilidade no mercado de trabalho. Sim, que a gente citou no primeiro bloco, como importante é. Então também tem esse serviço prestado, né, Camila? Sim, a gente costuma, um dado inclusive que a gente usa como argumento nas nossas reuniões e nas nossas apresentações é que no Brasil o inglês é considerado um marcador social. 5% da população do Brasil fala inglês, e esse se vira um pouquinho. Não é dizer que são pessoas que têm um inglês de nível profissional, corporativo. Muito bem, olha, gostaria de agradecer demais a presença da Camila e da Gabi hoje aqui no Alesp Cidadania, mais uma vez. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Nós agradecemos também a você que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.